Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco são fontes bíblicas que tratam de oração e vida espiritual, especificamente uma coletânea chamada Oração e Vida Espiritual, Versículos para uma Vida de Oração. A ideia é a gente entender por que esses textos valorizam tanto a oração, sabe? E como ela é descrita ali. Não é só um ritual, parece algo bem mais complexo. A fonte fala em comunhão, diálogo, até defesa espiritual. Vamos tentar entender isso melhor? Então, por que essa centralidade toda? Textos como Filipenses 4.6, por exemplo, colocam a oração como o canal principal, para falar com Deus. E tem Mateus 6.6, que traz isso quase como uma instrução direta de Jesus. É como se fosse a linha direta mesmo da espiritualidade que está sendo descrita. É fascinante, né? Porque vai além de só conversar. A fonte indica que é também um motor de transformação pessoal. Tem uma passagem, acho que 2 Coríntios 3,18, que sugere que essa conexão pode, de fato, mudar a pessoa por dentro. E mais, é um jeito de demonstrar confiança, sabe? Dependência, como o Provérbios 3,5,6 coloca. E até mesmo, como você falou, defesa espiritual. Efésios 6,18 menciona a oração como parte de uma armadura, essencial contra dificuldades que não são, digamos, materiais. Toca bem no centro da relação que eles propõem. Essa ideia de relação fica bem clara com os exemplos que a Bíblia dá, Pega Abraão em Gênesis 18. Ele está ali quase que negociando sobre Sodoma. Intercedendo. Isso mostra uma intimidade, Uma liberdade para falar abertamente. E a honestidade do Davi nos Salmos. Salmo 51, por exemplo. Ele expõe tudo, erro, arrependimento. Não tem formalidade ali, é vulnerabilidade pura. Até Jesus, no Getsêmani, em Mateus 26:39, mostra essa abertura, essa angústia. Exatamente. Isso sugere que é uma via de mão dupla, Não é só a gente falando, a escuta também é fundamental. Quando o Êxodo 33 fala de Moisés conversando face a face, ou 1 Reis 19 com Elias ouvindo Deus no silêncio, a ênfase em ouvir, em perceber, é muito forte. A comunicação completa, segundo a fonte, precisa dessa receptividade. Romanos 8 até fala de uma ajuda do Espírito Santo para a gente conseguir se expressar, mesmo quando nem sabemos o que pedir. Reforça-se a ideia de não ser um esforço solitário. Isso tudo soa muito bem, mas e quando a coisa não flui? Quando parece que a oração não vai a lugar nenhum ou não tem resposta, a fonte fala sobre esses bloqueios. O que poderia impedir essa comunicação segundo esses textos? Sim, fala assim. O Salmo 66:18, por exemplo, liga o pecado que não foi confessado a uma barreira. E Tiago 4:3 adverte sobre pedir só por motivos egoístas, São vistos como desalinhamentos que atrapalham. Mas aí entra o contraponto que é muito, muito forte nos textos. A persistência. A persistência. Isso sempre aparece. Muito. Aquele orai sem cessar de Tessalonicenses não é para ficar repetindo palavras sem parar, É mais sobre manter uma atitude constante de abertura, de busca. A parábola da viúva insistente lá em Lucas 18 é um exemplo claro disso. O próprio texto diz que a lição é orar sempre e nunca desanimar. Então, perseverar, mesmo quando parece que não tem resposta, como o Salmo 40.1 expressa, isso é retratado como um ato de fé profundo, sabe? Superar a dificuldade na oração acaba fortalecendo a própria confiança. E falando em como fazer isso na prática, o Pai Nosso de Mateus 6 sempre é citado como um guia, um modelo. Como a Ponte Forte posiciona essa oração? Olha, ela é apresentada como uma estrutura base, um esqueleto mesmo. Não para ser repetida de forma mecânica, mas como um exemplo de como balancear os elementos importantes. Começa com louvor, reconhecimento, santificado seja o teu nome, aí passa pela submissão à vontade de Deus, seja feita a tua vontade, inclui os pedidos pelas necessidades, o pão nosso, o perdão, tanto pedir quanto dar, e termina com o pedido de proteção, de livramento. É um modelo bem completo, que integra adoração, dependência, confissão, busca por segurança, tudo junto. Entendi. Então, resumindo um pouco, a oração, olhando por essa lente das fontes bíblicas, é bem mais que só fazer pedidos. É um espaço de relacionamento,
de diálogo sincero, de busca por transformação. E que exige, né? Exige persistência, confiança. Exato. E pensando nisso de forma mais ampla, mesmo para quem não tem essa fé específica, analisar como a oração é descrita aqui traz reflexões interessantes, eu acho. Toque em coisas universais. Como a gente se comunica com aquilo que considera maior? Como a gente lida com a vulnerabilidade? Onde buscamos força? Transformação. Qual o papel da confiança e da persistência na nossa vida, né? São questões bem humanas que vão além do contexto religioso específico. Fica então talvez uma questão para a gente pensar. Além do resultado, do pedido ser atendido ou não, como será que a prática constante da oração, com todas essas facetas, diálogo, vulnerabilidade, escuta, persistência, poderia moldar o caráter de alguém? A resiliência, a perspectiva de vida ao longo do tempo. Fica aí a reflexão.